Vamos lá conversar hoje sobre algo muito importante. Eu diria sempre que essa primeira mensagem, por isso que eu estou aqui correndo contra o tempo, é sempre um pouco explicativa, mas eu já quero trazer uma libertação hoje em algumas áreas na vida de vocês, amém? Muitos de nós, gente, carregamos marcas profundas do nosso passado, feridas emocionais, traumas, dores, e que essas marcas, esses traumas, essas dores nos impedem de avançar, nos impede de chegar onde temos que chegar, no nosso destino, na nossa Canaã. E o que mais o inimigo quer é nos manter nesse lugar, manter presos nesse lugar. E aí, se você fica preso nesse lugar, você não consegue viver o novo tempo que Deus tem para você. E esse, para tirar você desse ambiente, é a proposta dessa nova série de mensagens do SOS. Porque Deus tem promessas para cada um de nós. E nós temos que chegar, mas o primeiro passo é deixar o passado no passado. Gente, nós vamos ouvir uma história de um rapazinho hoje, que em termos de trauma, ele sabe muito bem o que é. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Jó pagou uns mal bocados. Vamos relembrar um pouquinho a história de Jó? Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Olha as características de Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço, muita gente trabalhando com ele, para ele. Era o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Ele era um intercessor. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Gente, antes das tragédias chegarem na vida de Jó, que a gente não vai conseguir ler toda, eu vou fazer aqui um resumo para vocês. A Bíblia descreve que Jó era um cara, uma referência, né, professora Silvanede? Uma referência, um cara, botei aqui, íntegro, reto, era um cara que andava com Deus. Tem uma retidão, tinha temor do Senhor. Temente a Deus, desviava-se do mal, ou seja, ele escolhia viver de maneira santa. Ele era próspero, era, né? O mais rico, como eu li, né? Os mais ricos do Oriente. Ou seja, era um cara abençoado. Sacerdote da sua casa, era um grande intercessor. Então, Jó realmente era um cara que a gente diria assim, é de Deus. É de Deus. Mas, mesmo sendo um cara de Deus, um homem justo, ele, assim como ele e muitos de nós, não estava isento de sofrimento. O sofrimento bateu de maneira inesperada na vida de Jó. E uma sucessão de tragédias, que eu vou ler rapidamente para vocês, começou a acontecer na vida de Jó, trazendo uma dor emocional muito profunda.
E a coisa que mais o inimigo queria era deixar Jó naquele lugar. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E tudo aquilo lá no final foi restaurado, restituído. Vamos relembrar rapidamente, gente, que eu não tenho tempo, mas vamos relembrar. Não precisa colocar, mas depois vocês podem ler essas passagens. A primeira grande perda de Jó foi os seus bens. Perdeu bens, perdeu riquezas. Em um único dia, ele perdeu toda a sua riqueza. Uma perda de milhares de animais. Os próprios servos, inclusive. Essa passagem você vê lá em Jó 1, 13 e 17. Depois você vai para Jó 1, 18 e 19 e chega a maior tragédia na vida de Jó. Ele perdeu quem, gente? Os filhos. Jó recebe a notícia, a pior notícia que ele poderia receber. Um vento derrubou a casa onde os filhos estavam e os filhos, todos os filhos. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Todos morreram. Vão juntando aí, bens, filhos. Não achando pouco, Satanás mexeu na saúde dele. A saúde dele, pastor Cristiano, foi atingida também. Depois de perder os bens, depois de perder os filhos, Satanás foi lá e atacou a saúde de Jó. E ele foi inundado por chagas malignas da cabeça aos pés, sentindo dores insuportáveis. E aí, para arrebatar mesmo, Jó foi abandonado, desprezado por sua esposa, por seus amigos, pela própria sociedade que o rejeitou. Tudo isso você pode ver lá em Jó. Cada capítulo tem uma história de desprezo, de abandono, alguém abandonando Jó. Amém, gente? Ou seja, Lorena, por que você falou de todo esse sofrimento? Eu falei de todo esse sofrimento, gente, para mostrar que apesar das marcas, apesar dos traumas, apesar das feridas que fizeram com você, que a vida acabou lhe proporcionando isso, seja através de uma figura de autoridade, seja através de um esposo, de uma esposa, de um conhecido. Quantas pessoas estão realmente marcadas na sua alma, literalmente sangrando porque um tio abusou sexualmente? Quantas pessoas estão marcadas na sua alma porque um pai violentou por muitos anos essa criança? Então são muitas e muitas histórias que poderiam e podem estar paralisando muitos de vocês. Mas eu trouxe essa mensagem justamente para mostrar que Jó, com decisões certas a partir de cada situação que aconteceu, ele teve tudo restaurado. Tudo voltou. A gente vai chegar lá. Gente, preste atenção numa coisa. Deus quer curar nossas feridas do passado, amém? Muitas vezes, o que impede de estarmos vivendo tudo aquilo que Deus já prometeu, porque nós não temos falta de promessa, não é sobre isso, mas temos muitas vezes uma incapacidade de viver a promessa. E aí as pessoas ficam presas. Lorena, e por que eu não vivo essa promessa? Preste atenção numa coisa, olha para mim. Quando Deus chamou Moisés para tirar aquele povo do Egito, era necessário passar por o deserto. Por que, Lorena, você está falando isso? Porque quando Moisés tirou o povo do Egito, é o momento da nossa salvação ali. Só que é necessário tirar as marcas da opressão do faraó para aquele que estava naquele povo.
Então aquele povo estava marcado por muitos anos de escravidão. Não dava para levar aquele povo para Canaã, vocês estão entendendo? Da mesma forma assim é com nós, com todos nós. Muitas das promessas não aconteceram porque nós ainda estamos sendo demandados nos nossos processos. Então é necessário que nós comecemos a interagir com essas marcas, com esses traumas, para que possamos realmente, a partir daí, sermos libertos. Porque não dá para dizer, eu sou salvo, e ter mágoa no coração. Não dá para dizer por aí, eu sou salvo, e ter uma raiva de fulano de tal. Não dá para dizer por aí que eu sou salvo, e eu vivo no vitimismo. Vocês estão entendendo, gente? Não é sobre a sua salvação, é sobre a sua libertação. E a libertação é o que a gente chama de vida abundante. Porque a salvação é pela graça. É dom de Deus, foi Ele que nos concedeu. Mas a libertação depende da interação que você vai ter com o sacrifício de Jesus. Então Jó poderia ter escolhido carregar todo aquele sofrimento para o resto da vida. Mas Deus tinha algo maior para ele. Só que para isso, Jó decidiu resolver cada demanda que aconteceu na vida dele. Amém, gente? Entendam uma coisa, muitas vezes eu vou ver se eu coloco essa eu não tenho muito tempo, mas eu vou ver se eu consigo colocar isso ao longo das nossas mensagens. Muito do que nós sofremos não é por nossos pecados. É por pecados que praticaram contra nós. Preste atenção no que eu falei. Não é porque você fez, mas sim o que fizeram contra nós. Só que eu não posso ficar nesse ambiente de vitimismo, porque senão eu passo a ser também, se eu fui abusado, eu passo a ser um abusador. Eu vou falar sobre isso. Então eu preciso resolver isso imediatamente. Eu tenho que resolver essas situações negativas que ficaram dentro de mim por conta dos traumas que eu vivi. Porque entenda, gente, entenda, isso é muito importante. Ficam as sequelas, ficam as marcas. Eu fui rejeitada. Por conta dessa rejeição, hoje eu não confio em ninguém. Eu fui abusado. Por conta desse abuso aqui, desse homem que fez comigo, eu não confio em nenhum homem. Eu fui roubada. Por conta dessa questão. Vocês estão entendendo que por conta. E isso faz com que eu não consiga viver. Por isso que a mensagem é libertos para viver. Porque tem muita gente. Valzinha, a cadeira. Tem muita gente que está presa em muita coisa. André, fica aqui também para mim, por favor. Tem muita gente que está presa em muita coisa. Bota aqui sua cadeira e senta para mim. Pode sentar. Tem muita gente que está presa. Eu tenho 4 domingos para falar dessas prisões. 4. Vou tentar falar sobre 3 prisões de hoje. Jó tinha tudo para viver dentro dessas prisões. Quando eu pego, lace ele para mim, por favor. A primeira prisão, chamada mágoa. Prenda ele aí só com uma.
A mágoa, gente, e o ressentimento aprisiona ele. Ele chega aqui, ele está preso. Obrigado, meu querido, agora deixa comigo. Deixa ele aqui preso. Deixa ele preso. A mágoa, o ressentimento, leva. É um veneno, gente. É um veneno da alma. Porque ele está preso àquela história lá de trás. A mágoa é um dos principais laços, um dos laços mais perigosos que mantém alguém preso ao passado. E quando nós não lidamos com essa mágoa, quando nós não lidamos com as ofensas que nos deixou magoado, isso se transforma em um ressentimento, isso se transforma em uma amargura. Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Você sabia que se você ficar preso nessa corrente da mágoa, você está se privando da graça de Deus, do favor de Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela sejam muitos contaminados. Eu preciso me libertar. Lorena, como é que eu sei se realmente eu sou uma pessoa magoada, amargurada? Eu coloquei alguns sintomas, os famosos sintomas da sala de cura e restauração. Ela vive remoendo o passado. É uma pessoa que vive revivendo essa dor que parece que foi ontem. Você vai conversar com uma pessoa assim, meu irmão, tá bom, pode começar a falar. Sim, sim. Você vê, a pessoa está sangrando por dentro. Tem pessoas que eu vejo a alma sangrando por dentro. E ela lá revivendo aquela dor. Por conta disso, todo mundo, ela não confia em ninguém. Porque alguém machucou ela. Ela acha que todo mundo vai machucar porque ela está presa nessa corrente. Se torna uma pessoa crítica, amargurada, crítica. Tudo vê de forma negativa. Tudo acha que vai acontecer o pior. Cria barreiras. Não consegue, bloqueia emocionalmente, bloqueia espiritualmente. E aí, gente, o perigo dessa mágoa é cada vez mais, porque ela fica cada vez mais amargurada. Jó poderia ter ficado nesse lugar? Claro que poderia. Jó, ele poderia, foram muitos desastres, eu falei para vocês. Mas Jó resolveu liberar o perdão para a esposa, liberar o perdão para os amigos. Tanto que Jó teve tudo restaurado quando ele estava orando pelos amigos. Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, tenham paciência, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, se alguém lhe feriu, perdoe. Eu quero ver se eu trabalho um domingo só o perdão. Porque tem pessoas também paralisadas, não vivendo as promessas, porque não consegue liberar esse perdão. Você sabia que muitas vezes você não perdoa porque você é orgulhoso, não é sobre o outro? Você é muito orgulhoso, você se acha demais. O perfeito, o bonzão, que não erra. Ele errou, e você? Às vezes, perdão, o problema é sobre você. Vamos falar sobre isso. Amém, gente? Então eu preciso me libertar dessa primeira corrente aqui, chamado mágoa. Outra corrente que muitas vezes
aprisiona ainda mais essa pessoa. Chama-se vitimização. Autopiedade. Aquele comportamento destrutivo de se colocar o tempo todo no papel de vítima. Gente, por Deus, no temor do Senhor, não estou negligenciando o que as pessoas fizeram com você. Como eu falei para vocês, muito do que nós somos hoje não é por conta de pecados, de erros nossos, mas sim do que fizeram conosco. Ok, mas você vai ficar aí? Você vai ficar nesse lugar até quando? Achando que tudo é injusto, que eu fui injustiçada. E que não tem como sair desse lugar, sair dessa situação. Veja o que tem lá em Provérbios. Provérbios 18, 14 diz assim: o espírito do homem o sustentará na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Se você tiver com o espírito abatido, achando que eu sou um coitado, que fizeram isso comigo, que meu pai fez isso comigo, que a culpa é do meu pai, que a culpa é da minha mãe, que a culpa é do mundo. Se você ficar, quem é que vai lhe tirar desse lugar? Comportamento de um vitimista. Vamos ver se vocês se identificam nesse ambiente. Sempre culpa os outros, as circunstâncias. Tudo é por conta da sua dor. Vive falando sobre o seu sofrimento. É o tempo todo, por que isso, por que isso, por que esse sofrimento? Mas você não vê a pessoa se posicionando para buscar a solução. Até quando você vai ficar nesse lugar? Porque entenda, gente, presta atenção. Se nós não nos posicionarmos, como diz lá o Provérbios, quem vai lhe tirar? Ninguém vai lhe tirar. É você que tem que tomar posse e dizer, isso aconteceu, isso fala sobre ele, mas agora eu vou me posicionar. E eu não quero mais isso para mim. Assuma a sua responsabilidade de cura e saia desse lugar. Não dá para ficar o tempo todo remoendo. Jó poderia ter se vitimizado, nossa, o resto da vida. Ele podia ter passado o resto da vida se lamentando por tantas perdas. Mas o que foi que Jó fez? Ele confiou no Senhor e esperou nele. E tudo foi restaurado. Veja o que tem em Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Bora embora! Vamos embora, não dá mais! Nós precisamos resolver essa situação e dizer, aconteceu, verdade, Lorena. Aconteceu, passei por isso, mas eu não quero mais ficar preso à corrente do vitimismo. Está dando para entender? Qual foi a primeira corrente que eu falei para vocês? Mágoa. A segunda corrente, vitimismo. E hoje vou falar sobre outra corrente ainda para a gente poder finalizar. Que talvez eu vou lhe dizer, de verdade, uma das coisas que mais a gente vê de forma muito terrível, porque pior do que eu acusar, Rose acusar, a pastora Jussiara acusar, é a pessoa se autoacusar. É a pessoa não se perdoar. Então, a próxima corrente, a corrente da culpa, é aquele peso que nos mantém presos. Talvez uma das coisas que mais o inimigo usa para nos aprisionar ao passado. Veja o que tem em Salmo 32, que poderoso isso e libertador, gente. 32, 5. Então, reconheci que diante de ti
o meu pecado. Ou seja, eu errei. A palavra está dizendo aqui, reconheci diante de ti o meu pecado. Eu errei. E não encobri as minhas culpas. Eu estou assumindo o que eu fiz. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é libertador. Eu reconheço. Senhor, quando eu tinha 20 anos, eu cometi um ato insano. Eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Mas diante de ti, eu estou confessando esse meu pecado. Eu estou confessando que realmente eu errei. Mas eu não quero mais ficar nesse lugar de culpa que o inimigo quer me colocar. E a palavra diz que Deus perdoa. Só que muitas vezes o problema não é Deus, o problema não são os conselheiros, o problema é você mesmo que se condena constantemente. Esse é um dos principais sintomas de uma pessoa que vive no ambiente de culpa, preso na culpa. Preso porque ele fica ali, mas eu acho que Deus não me ama. Tem um livro que fala sobre isso. Tem o Impunível, de Danny Silk ali. Lá tem também um de Joyce, Deus não está com raiva de você. É um livro de Joyce que tem ali. Deus não está com raiva de você. Isso são pessoas que estão presas na culpa, porque o inimigo faz você estar se culpando constantemente. Acredita que Deus nunca perdoará completamente. Tudo isso é sintoma de quem está no ambiente de culpa. Evita viver plenamente, tipo assim, eu não mereço, Lorena, eu fiz isso de errado e eu não mereço as bênçãos que Deus... Lorena, tem gente que chega assim, desse jeito, se não chega pior. Chega desse jeito, se colocando em um estado de culpa, de destruição. Pelo amor de Deus, Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele ama você. Apesar de nós, Ele nos ama. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou lhe dizendo. Você não deixa de amar o seu filho porque ele errou. Você pode ficar chateado, você pode ficar triste, mas você não deixa de amar e querer o melhor para ele. Se nós que somos seres humanos falhos, agimos assim com os nossos filhos, imagine Deus. Então não acredite nessa mentira que Satanás lhe diz, que Deus não vai lhe perdoar, que Deus não vai lhe abençoar, que Deus não quer o melhor para você. É mentira! Se liberte dessa corrente. Se liberte da corrente da culpa. Porque se você ficar aqui, isso vai lhe afastar de Deus. Você está entendendo como é? Se você ficar preso aqui, você achar que Deus está o tempo todo apontando contra você, você vai se afastar desse Deus tirano. O diabo, ele usa justamente a sua culpa para você desistir, inclusive, do seu chamado. Lorena, como é que eu vou ser usada por Deus? Lá atrás eu cometi um aborto. Lá atrás eu fiz algo que Deus não gostou. Eu sei. Peça perdão. Você já se arrependeu? Já, Lorena. Já pedi perdão, já confessei para as pessoas certas, já fiz orações pedindo perdão específico sobre isso com conselheiros. Acabou! Acabou! Mas se você ficar remoendo isso dentro de você, isso vai lhe matar. Libere perdão para você mesmo. Libere para você mesmo esse perdão. Como diz lá em Romanos, agora, pois,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus não é como nós, que muitas vezes o outro faz conosco e a gente fica lá, não vou perdoar, não vou. A natureza de Deus é amor. Deus nos ama. Deus nem consegue, Ele não consegue fazer outra coisa a não ser amar. Se Ele nos abençoa, é por amor. Se Ele nos repreende, é por amor também. Porque você não tem como pedir para Deus ser outra coisa a não ser amor. Você não tem como pedir para essa mesa aqui fazer outra coisa a não ser sustentar uma Bíblia. Bem assim é Deus em relação ao amor. Não tem como Deus ser outra coisa. A natureza dele é amor. Então tudo que ele fizer, como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lorena, mas foi ruim. Você sabia que tudo que estava acontecendo com Jó, Deus estava vendo lá, né? Deus, inclusive, liberou. Pode ir. Né, professora? Pode ir, mas não mexa em tudo. Ele não liberou tudo. Ele deu um limite. Porque quem é pai dá limites, até para o Satanás agir. Mas Deus não, em nenhum momento, abandonou Jó. E aí agora, vem, o que foi que Jó fez diante daquilo? Quais foram os caminhos de Jó para a restauração? Jó perdeu primeiro o quê, gente? Riquezas, os bens. Jó se desesperou? Não. Jó, ele perdeu tudo em um dia só. E ele com paciência, e ele com confiança, ele não desesperou, ele se manteve firme. Ah, Lorena, tudo bem, são os bens. A próxima perda foi o quê? Os filhos. O que foi que Jó fez? Quando o mal ele ainda estava processando a perda dos bens, chega a notícia dos filhos. E como é que Jó se posicionou? Jó 1, versículo 20. Ao ouvir isso o quê? Que os filhos tinham morrido. Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão, em adoração. Olha o que Jó fez diante da notícia que 10 filhos deles tinham morrido. Ele adorou o Senhor. E disse a famosa frase que muitas vezes falamos: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu. Olha que frase forte. Imagine quem é pai e quem é mãe. O Senhor deu os meus filhos. O Senhor Deus deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com a dor insuportável, Jó foi para um ambiente de adoração e submissão da vontade de Deus de forma humilde. Ele deu, ele tirou. Nossa, que exemplo de comportamento. Quantos de nós estaríamos aí xingando, colocando palavras na nossa boca, maldizendo, por coisas às vezes que você perde, simples. Jó perdeu tudo. Como foi que Jó reagiu quando ele perdeu a saúde? Depois de perder os bens, depois de perder os filhos, Jó não foi atacado na saúde? Jó disse lá em Jó 2:10, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Olha que cara, o Ministério do Louvor.
Então ele entendeu que tudo aquilo ali estava acontecendo. Aquilo ali era muita dor, muito insuportável, mas ele manteve a fé inabalável no Senhor. Jó, na verdade, quando ele foi vivendo, ele foi se libertando já dessas amarras aqui. Ele foi se libertando, ele não foi deixando mágoa ficar no caminho. Ele não foi deixando culpa ficar no caminho. Ele não foi deixando nada disso. Vitimismo. Ele já foi se libertando. O que foi que Jó fez quando ele foi abandonado pela esposa, pelos amigos? Jó 19:25 nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre essa terra. Aplauda o Senhor! Ele jogou toda a esperança em Deus. Ele colocou toda a expectativa no Senhor. Ele já não queria saber, ele nem estava mais preso a isso aqui. Ele já estava: Senhor, a minha esperança é no Senhor, porque o Senhor, o Redentor, vive. E aí vem, gente, final de Jó 42, versículo 10 em diante. Depois vocês leem isso em casa. Deus restitui tudo a Jó. Os bens que Jó perdeu, Deus dobrou. Ele recebeu o dobro de bois, o dobro de camelos, o dobro de ovelhas. Ele teve filhos novamente. De novo, outros 10 filhos. Jó teve vida longa. Jó teve vida plena. Tudo foi restituído. A palavra diz que ele viveu 140 anos e morreu farto de dias. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Se queremos ter tudo restaurado, precisamos nos livrar dessas correntes que nos aprisionam. Falei 3 hoje: mágoa, ressentimento, vitimismo e culpa. Deixa isso cair. Deixa isso ir embora. Libere o perdão. Lance o passado nas mãos de Deus. É Ele que vai lhe curar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Escolha perdoar. Escolha seguir em frente. Confie em Deus. Tenha fé que o Senhor, você perdeu. Lorena, eu perdi a minha infância porque eu era abusado constantemente. Eu sei quanto isso doeu. Eu sei o quanto doeu você ser violentado. Eu sei o quanto isso doeu quando você era traído. Eu sei. Mas libera! Se liberta dessas cadeias. Se liberta dessas correntes. Seja livre! Glória a Deus, aplauda o Senhor. E vamos agora, gente, fazer aquela oração. Sempre faço uma oração com vocês, né? Vamos fazer essa oração. Uma oração de libertação. Na sequência, eu vou pedir... Pronto, querido, obrigada. Eu vou pedir para os meninos dos diáconos entregar a vocês um papel. E nesse papel,
Você vai colocar tudo aquilo que tenta lhe aprisionar, tenta lhe paralisar. Se você não tem caneta aí, não tem problema, vocês não vão devolver esse papel hoje. Coloca no celular nesse primeiro momento. Mas eu vou dar um tempo para você refletir sobre tudo que eu falei para vocês. Baseado nessa história de hoje, baseado nessas 3 correntes: mágoa, ressentimento, vitimismo e culpa. Eles vão entregar para vocês esse papel. Quem tiver caneta já pode escrever. Quem não tiver, leva isso para casa. Vocês não vão me entregar hoje esse papel. Guarda, anota no celular, porque vocês podem esquecer durante a semana. Aquilo que porventura está tentando lhe aprisionar. Uma mágoa, um trauma, um ressentimento, orgulho. Seja lá o que tiver que está lhe aprisionando, você vai colocar lá, primeira mensagem: eu quero me libertar disso, disso, disso. Amém, gente? Vamos orar? Pode ficar em pé no seu lugar. Pai amado, você ora comigo? Pai amado, eu me coloco diante de Ti nesse momento, reconhecendo que muitas vezes carrego feridas do passado, dores que me aprisionam e me impedem de viver plenamente o futuro que o Senhor tem para mim. Assim como fizeste com Jó, peço que me ajude a liberar o perdão, a deixar para trás as mágoas, a vencer o orgulho, a abandonar a vitimização e a me livrar da culpa. Senhor, eu renuncio a toda raiz de amargura, rejeito as mentiras do inimigo e escolho confiar na Tua soberania. Declaro que nenhuma ferida do passado me definirá, pois em Ti sou nova criatura. Que hoje seja um marco em minha vida, um dia de restauração, um dia de libertação, um dia de cura completa. O Senhor é Deus que transforma lágrimas em alegria, que restitui aquilo que foi perdido e que me faz caminhar em novidade de vida. Por isso, hoje entrego tudo nas Tuas mãos e declaro que o nosso Redentor vive e que o nosso